Olá, linda alma! Hoje estou passando aqui para contar para vocês um pouquinho da minha história. Eu pedi sugestões para os vídeos no Instagram e me sugeriram para contar um pouquinho da minha história. Então eu vou contar em síntese o que eu senti no meu coração como essencial nesse momento. E depois você pode deixar teu comentário aqui embaixo se você quiser saber algo mais específico de tudo isso. Então, gente, eu sou gaúcha, nascida em Erechim, no norte do estado do Rio Grande do Sul. Fui criada numa família de classe média. A gente sempre teve muito cuidado, amor, carinho, né? Meu pai e minha mãe sempre trabalharam muito, trabalhavam fora de casa para garantir o sustento da família e para ofertar o melhor que eles podiam. E quem auxiliava no cuidado, então, foi a minha avó materna. A minha avó paterna morava em cima também, eu vivia passeando na casa dela. Então, eu tinha esse cuidado, esse amparo, meus tios próximos, uma família bem amorosa. Tenho duas irmãs mais novas, que vieram 6 anos, uma 6 anos depois que eu, e a outra, então, 12 anos depois. A gente na infância tinha bastante atrito, eu tinha que minha irmã do meio, algumas coisas não batiam e eu digo pra vocês que hoje em dia isso é totalmente diferente, porque hoje em dia a gente, quando se encontra as três, a gente se olha e ri muito juntas, devido à infância e todas as memórias que a gente tem dessa infância. Eu cresci na minha infância tendo bastante desafios na família com bebidas. Então, depois que eu cresci mais e eu vim no autoconhecimento e eu compreendi um pouquinho das constelações, eu pude entender que era um padrão familiar, onde vinha de vô, de pai, e assim sucessivamente, a questão da bebida e dos abusos na família. Então, eu presenciei algumas cenas bem delicadas durante o meu desenvolvimento, mas o que sempre valeu foi o amor, né? O amor que vinha de todos os lados, porque ele que se destacou durante toda a infância. Na infância eu lembro que eu cantava para as estrelas. Eu saía 4, 5 aninhos, eu saía lá fora cantar para as estrelas. Eu lembro que eu adorava mexer no barro e o pior, eu comia o barro, tipo, criança super conectada com a natureza. Amava a natureza desde pequena, animais, então, nossa. E depois, com os meus 14 anos, eu comecei a namorar muito cedo. Com 14 anos, eu me coloquei em uma relação onde repeti o padrão familiar, onde existia um movimento de abuso, onde eu sofri violência desse companheiro por algum tempo. E isso foi bem importante hoje, olhando nessa perspectiva, como um amadurecimento interno. Não sugiro para ninguém isso, mas olhando para isso e retirando o lado luz, a positividade de toda ação que eu atraí para minha vida, esse padrão também que era a nível familiar, eu percebi que me permitiu ter clareza e compreender como é estar nessa situação e o desafio que é sair dessa situação, porque é delicada. Desde jovem, o que eu sabia? Que eu queria trabalhar com pessoas. A questão é que eu não tinha consciência de como. Então, diante da situação financeira que a gente tinha, eu comecei a trabalhar com 14 anos para auxiliar, dar um descanso para a mãe e para o pai, para pelo menos gastar com as minhas coisinhas, e morei com os meus pais até os 14 anos. E aos 14 anos eu tive essa relação, então eu fui para a relação, fiquei 1 ano e pouco, 2 anos, voltei a morar com os pais e fui fazer faculdade. Aí na época o pai e a mãe não tinham condições de auxiliar financeiras. Eu já estava trabalhando algum tempo na empresa, consegui achar um curso aonde envolvesse pessoas e aonde eu conseguisse pagar a faculdade, que era a faculdade de turismo. Então, fiz a faculdade de turismo entendendo que esse era meu propósito de vida, minha realização pessoal, trabalhar com pessoas. E na empresa que eu estava naquela época, assim que eu me formei, eu tive uma grande oportunidade. Sempre trabalhei buscando ofertar o meu melhor, vestindo a camisa da empresa, e o meu patrão ele reconhecia todos esses movimentos. Então eu senti que ou eu investia valendo para estar lá naquela equipe, ou eu precisava dar um salto na minha vida. Eu estava nos meus 20 anos mais ou menos,
e eu resolvi dar o salto na minha vida e preencher um vazio que eu não conseguia até então ter clareza do que era. Nesse preencher o vazio, eu cheguei à conclusão que eu queria trabalhar com as pessoas, que eu sempre falava, na área de turismo, então eu vim morar em Florianópolis. Nesse meio tempo, antes de vir para Florianópolis, volta um pouquinho, eu conheci o meu atual companheiro. E a gente estava namorando, e o dia que eu propus para ele vir para Florianópolis, ele super topou na hora. Então ele me apoiou e a gente veio junto. Ao chegar aqui em Floripa, eu fui cair na rede da hotelaria. É interessante ponto de vista, né? Porque a faculdade inteira eu dizia que eu jamais ia trabalhar em hotel. E diante do mercado de trabalho e as rendas ofertadas, eu senti que o caminho era a hotelaria. E eu aprendi muito também diante do que eu dizia, que eu nunca iria trabalhar com hotelaria. E realmente sempre me realizei pelo fato de estar com pessoa, mas ainda existia algo que não estava se encaixando. Quando eu entrei na hotelaria, então, eu comecei a perceber que eu comecei a me conectar com algumas energias que eu não sabia lidar, com algumas coisas que eu nunca tinha visto na minha vida. O meu chakra frontal começou a abrir de uma certa modo e a minha frequência, como estava um pouco mais densa, eu comecei a me conectar com algumas visões que me assustavam. E hoje eu olho com clareza que a hotelaria chegou num caminho para me ofertar pessoas que fizeram a ponte para me levar e me conectar com a espiritualidade. Então, através dessas pessoas que eu honro e sou imensamente grata por esses mestres de caminhada que eu tive, eu conheci a espiritualidade. Eu comecei olhando para a Fraternidade Branca, aonde conheci os mestres ascensos, aonde conheci minha amada mestre de Reiki. Fui iniciada no Reiki tradicional Usui, fiz o Reiki 1, fiz o Reiki 2, 3, e aquilo me preenchia, comecei a trabalhar com isso como voluntariado. Em seguida eu conheci o Lote Sagrada e foi muito interessante que assim que eu fui conhecendo isso, aquelas energias que me desafiavam na vida foram se dissipando, porque eu encontrei recursos para elevar a minha frequência, para se em algum momento eu me colocasse naquele ponto de novo, sozinha poder sair. E eu comecei a me encantar por esse mundo das energias, né? Por esse mundo das terapias. Porque quanto mais eu estudava, quanto mais eu recebia atendimentos, quanto mais formações eu fazia, mais eu me conhecia, eu me compreendia e mais curiosa ficava. Então eu fiz a formação de Magnify Healing. Nesse meio tempo eu comecei a entrar em contato com os cristais. E assim, é uma conexão profunda, que eu não entendia nada sobre cristais na época, mas eles me chamavam e eu me conectava com eles e trabalhava com eles. Enfim, sem fazer sentido, seguir intuição, né? Depois dos cristais, de todo esse movimento, eu fiz o Reiki da chama violeta, o Reiki tibetano. E num dado momento eu conheci as constelações familiares. E o incrível foi que quando eu constelei, que eu fui entender a relação da minha família, de pai, de mãe, de avós, bisavós, padrões e a sequência que eu tinha repetido até ali, e como eu precisava tomar por inteira a força dessa mãe, desse pai, eu fui e constelei. 2 dias depois, a minha vida de Hulk deu um giro de chave. Porque através de um amigo que mora totalmente fora da localidade, ele mora em outro estado, ele chegou e me apresentou a psicologia transpessoal. E eu digo que a psicologia transpessoal, eu falo em todos os cursos que eu dou, quem me conhece vai já reconhecer essa fala. Transformou a minha vida. Porque a psicologia transpessoal, as pessoas que eu encontrei dentro da pós, fizeram com que eu compreendesse que existia algo mais, além disso que eu reconhecia ser Maísa. Que existia uma essência, que existia uma verdade e que eu podia me conectar com tudo isso. Então, através da psicologia transpessoal, eu me conectei com a minha essência e eu entendi que cada vez eu queria estar mais profundo em mim
para reconhecer quem é essa essência, retirar todos os véus do meu ser. Então eu comecei a me conectar com as ervas, porque era um chamado já de alma, então comecei a ter muitos sonhos, muitas respostas começaram a aparecer e cada vez foi intensificando mais esse feeling, esse sentir, essa conexão com a minha essência. Então eu fiz a formação de renascimento, onde no renascimento me permitiu entrar com profundidade no mergulho interno. Nesse meio tempo também eu comecei a trabalhar com uma linha de japamalas, que eu senti que uau, é isso também, mais um recurso. Então trabalho com japamalas sintonizados de sementes de madeira e todo em cristal também, onde cada um é sintonizado com uma energia específica para uma pessoa específica, ancorando do início ao fim, da primeira bolinha ao último top. Depois de tudo isso eu fiz as formações de barras, fiz formação de registros acásticos, aí chegou o Theta Healing, que veio e transformou também com uma profundidade a minha vida. E diante de tudo isso, fiz formação de constelação familiar e fiz formação de Kundalini Yoga, porque eu simplesmente senti os chamados no coração, ia lá e cada formação me permitia entrar com mais profundidade no meu ser. Então, eu comecei a identificar quais pontos que ressoavam mais profundo com a minha verdade, e eu senti que eu queria compartilhar isso com o mundo, com as pessoas, que eu queria que todas pudessem ter acesso a tudo isso de uma forma leve e amorosa. E comecei a ministrar cursos, né, formações. Depois da transpessoal foi o ponto onde eu consegui me empoderar como pessoa que sou e fazer minha transição de carreira, onde eu literalmente larguei tudo, joguei pro alto e disse: chega, eu quero uma vida conectada com a minha verdade. Chega da ilusão, porque eu estava muito apegada no o financeiro, o dinheiro, e se, né? Esse se é uma ilusão que te limita. Então eu disse, peraí, o que eu tô estudando pra quê? Eu tô me reconhecendo pra quê? E até quando que eu vou deixar de viver a minha verdade? E foi incrível que a partir do momento que eu joguei tudo pro alto e eu resolvi reconhecer quem realmente eu era e viver isso dia a dia da minha existência, eu comecei a perceber que o fluxo da prosperidade era consequência. Porque quando você entra no fluxo da vida, a prosperidade ela tá alinhada, ela é fonte de vida. Então, a cada dia que eu percebo que quanto mais eu vou tirando esses véus, esses rótulos que eu mesma me coloquei, ou que por algum momento alguém colocou e eu acreditei que era verdade e aceitei, eu vou percebendo que esse fluxo de vida vai passando de uma forma mais intensa, que esse preenchimento ele vai chegando de uma forma leve, de uma forma amorosa, e que é maravilhoso viver. Eu compreendo hoje que esse caminho é um caminho de profunda transformação, que eu ainda nada sei perto da imensidão e vastidão de informações, de energias que existem no mundo, mas o que mais me alegra e me conecta é ter a clareza de que eu posso aprender através de cada experiência que eu vivo no meu dia a dia. De poder refletir, filosofar, que nem eu digo às vezes pro meu esposo, de sentar assim, olhar pro alto e dizer, peraí, o que é isso? Qual é a parte minha que está fazendo isso? Qual é a parte minha que está dizendo isso? E por quê? É incrível, porque o universo ele te oferta pessoas maravilhosas. Ele coloca na tua caminhada exatamente o que você precisa, na dose e medida. Então hoje, quando eu olho para tudo isso, a única sensação que me vem é de uma profunda gratidão, uma emoção, como a gente diz no Kundalini Yoga, o Aheguru, é indescritível, vai além das palavras. Porque olhando dessa perspectiva que eu olho hoje, comparando com a perspectiva que por muito tempo eu olhei, eu vejo o quão encantador é a vida e como é maravilhoso você mudar a lente do como você olha a vida. Em vez de olhar para a falta,
olhar para tudo que você já tem.